Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Flor do Caribe, o Alberto vai partir para cima da Esther, ameaçando a ex, deixando a Esther completamente assustada, temendo que ele a machuque. Porém, o Cassiano vai chegar até a casa deles correndo e do lado de fora ele ouvirá os gritos do Alberto ameaçando que não vai deixar a Esther em paz no novo relacionamento. O Cassiano vai entrar bem na hora para impedir que o Alberto faça algo contra a Esther, confrontando o rival ao questionar o que ele pretende fazer contra os dois. E no vídeo de hoje também veremos o Dionísio descobrindo toda a verdade, o Cassiano prometendo se livrar do Alberto, o Hélio tomando uma decisão difícil e o Alberto surtando e tomando uma atitude drástica. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude do Samuca em ligar para o Cassiano para pedir ajuda sobre o surto do Alberto? Você gosta do Samuca na novela e acha que ele é um menino corajoso? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Manolo e a Veridiana combinam, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Alberto vai pedir para o Cassiano manter a calma, apesar disso só deixar o Cassiano ainda mais irritado. O pai do Samuca vai chamar o Alberto de doente, além de perguntar se ele está achando que vai entrar na casa dele na hora que bem entender para aterrorizar sua mulher. O Alberto vai ficar assustado e começará a justificar que ele só foi visitar a filha. O Cassiano vai perguntar se está tudo bem com a Esther, obtendo a imediata confirmação da noiva, que ainda estará nitidamente abalada com as ameaças do ex. A Esther ficará aliviada com a chegada do Cassiano e dirá que o Alberto já estava de saída. O vilão acabará concordando e justificará que precisa trabalhar, tendo ido até lá apenas porque estava com muita saudade da Laurinha, além de parabenizar o rival pela casa, afirmando que é a cara dele antes de sair. A Esther vai respirar aliviada ao ficar a sós com o Cassiano, apesar de destacar que o Alberto sequer chegou a ver a filha. O Cassiano vai pedir para Esther contar exatamente o que aconteceu quando o Alberto chegou, porque o Samuca ligou para ele dizendo que o Alberto estava com uma cara estranha de maluco. A Esther ficará surpresa de saber que foi o filho do casal que alertou o Cassiano sobre o ocorrido, enquanto o Cassiano afirma que esse patrulheiro é pequenininho, mas está sempre pronto para entrar em ação. A Esther cairá no choro e dirá que naquele dia o Samuca merecia uma medalha, completamente amedrontada. É aí que o Cassiano deixará claro para Esther que essa situação não pode se repetir, porque o Alberto não pode mais frequentar a casa deles como qualquer ex-marido normal, porque isso é tudo que o Alberto não é. O Cassiano vai explicar que o ambiente da casa deles vai virar um verdadeiro inferno, se tornando insuportável se o Alberto começar a aparecer com a desculpa de que foi visitar a Laurinha. A Esther vai argumentar que a Laurinha será a mais prejudicada com isso, porque o Alberto começará a gritar e tornará as visitas terríveis. Assim, o Cassiano explica que é justamente por isso que o Alberto tem que ser impedido de entrar, prometendo que dará um basta definitivo no Alberto. O Lino vai mostrar para Bibiana o vestido que confeccionou especialmente para Marizé, destacando que ainda faltam os acabamentos, mas que no dia seguinte ficará tudo pronto. E quando a Bibiana for pagar, o Lino não aceitará, explicando que aquele é um presente da família dele para Marizé, prometendo que todos estarão na festa de 15 anos da jovem. O Dionísio vai chamar a Ivete no escritório e exigirá explicações sobre a quantidade de funcionários que pediram demissão das Salinas, argumentando que não entende como, em uma região tão pobre, as pessoas simplesmente decidem parar de trabalhar de uma hora para outra.
e o Dionísio afirmará que o diretor do RH, que acabou de sair da sala dele, não foi capaz de dar uma razão sequer para a evasão desses funcionários, tratando de questionar se a funcionária ouviu algum comentário através da rádio corredor a respeito desse assunto. É aí que a Ivete vai revelar que os salineiros que estão pedindo demissão estão indo trabalhar na mina do Cassiano. O Dionísio vai cair na risada, debochando do fato de ter supostamente vendido gato por lebre para o Duque, que é amigo do Cassiano, e questionando que interesse eles podem ter para contratar toda essa gente para trabalhar em uma mina improdutiva. É aí que a Ivete vai mostrar o colar dela de turmalina Paraíba, revelando que esse é o interesse do Duque. O Dionísio vai surtar e exigirá que a funcionária chame o Alberto imediatamente. A Ivete vai alertar o Alberto de que o avô dele está o chamando, enquanto o Alberto debocha do fato e afirma que um pobrezinho de um velho como ele não deveria passar por uma situação dessas, com essa saúde frágil, pois não aguenta o tranco de administrar a empresa. A Ivete vai argumentar que se o Dionísio está cansado, consegue disfarçar muito bem, porque parece estar muito bem disposto. O Alberto dirá que a secretária só diz isso porque ele é patrão dela, e a Ivete não pode falar mal dele, decidindo ir direto para o escritório do avô, alegando que seria muito mais fácil ficar por conta das coisas, porque no final tudo sai exatamente do jeito que ele quer. O Alberto vai perguntar ao avô se ele está precisando de alguma coisa, até que o Dionísio afirmará que precisa apenas de uma explicação do neto, porque acabou de ter uma reunião com o diretor do RH que revelou sobre as 2 dezenas de pedidos de demissão só naquele mês. O Alberto fará papel de sonso e afirmará que parece que o bandido do Cassiano conseguiu aliciar alguns dos salineiros. O Alberto terá a cara de pau de dizer que, dessa maneira, eles conseguiram diminuir os gastos com as folhas de pagamento, sendo um ótimo negócio. É aí que o Dionísio vai surtar e exigirá que o neto pare de gracinhas, porque acabou de descobrir que a mina está sendo explorada depois da descoberta da turmalina Paraíba. O Alberto vai argumentar que isso deve ser apenas sorte de principiante, até que o Dionísio jogará na cara do neto que, pela quantidade de funcionários contratados, a descoberta poderá render milhões ao comprador da mina, exigindo explicações. O Alberto dirá que apenas agora eles descobriram que a mina ainda é produtiva, enquanto Dionísio joga na cara do neto que o Hélio já havia dado vários alertas de que a mina ainda tinha potencial e que a venda acarretaria em sérios prejuízos, culpando a prepotência do Alberto de ser responsável por essa tragédia. O Alberto vai justificar que não tinha como adivinhar que havia turmalina Paraíba no local, com o Dionísio rebatendo ao dizer que esse é o tipo de coisa que se estuda e se pesquisa, coisa que o Alberto ignorou. O Dionísio ainda dirá que o Hélio já havia preparado um estudo em determinado laboratório, afirmando que errou ao tirar o Hélio dos serviços da empresa para cuidar de questões pessoais, pois ele estava indo muito bem e poderia ter chegado longe, porque disposição e talento nunca lhe faltaram. Assim, o Dionísio garante que se tivesse ouvido o Hélio, a empresa não teria perdido os milhões que a mina certamente vai proporcionar ao Cassiano. O Hélio vai dizer que aprendeu com o próprio avô que não adianta chorar o leite derramado, até porque já conversou com o Eric para conseguir uma forma de reaver a mina. Porém, o Dionísio vai mandar o neto parar de ser idiota, porque não há mais nada a ser feito para recuperar a mina, porque a prepotência e inépcia dele, cumulada com pirraça e soberba, os colocou nessa situação irreversível, sendo mais uma constatação de que o Alberto não pode continuar à frente dos negócios da família, além de expulsar o neto, dizendo que precisa consertar o que o Alberto deixou mal feito. O Castro vai chegar no grupo Albuquerque e pedirá para falar com o Alberto. Os dois vão conversar no escritório
e o Castro revelará que foi procurado pelo agente Lira da Polícia Federal para dizer que o Hélio estava desesperado atrás dele. Assim, o Castro revela que não teve outra alternativa a não ser ir conversar com o Hélio. Assim, o advogado vai revelar que o Hélio quer que ele faça um acordo com a justiça para entregar o Dionísio, porque está apostando na delação premiada para diminuir a pena. O Alberto vai ficar radiante ao saber que se o Dionísio não depositar os 10 milhões em uma conta no exterior em nome dele, o Hélio vai entregá-lo de bandeja. O Alberto dirá que está acontecendo exatamente o que ele imaginava, tendo batido o desespero, fazendo o Hélio querer o dinheiro na marra. O Castro vai comentar que o Hélio está louco vendo os 10 milhões derreterem na mão dele, questionando o que deve fazer a partir de agora. É aí que o Alberto vai mandar o advogado não levar o recado do Hélio para o Dionísio, orientando o Castro a voltar na prisão e dar as coordenadas que serão passadas por ele. O Juliano vai até a casa do Quirino para contar como foi a lua de mel, afirmando que ainda está no mundo da lua. O Quirino vai argumentar que o Juliano vai se acostumar com a vida de casado bem rápido morando com a Natália, porque nunca viu o filho com uma cara tão boa. O Juliano vai revelar que já combinou com a Natália de tirar lua de mel uma vez por ano, mesmo depois que o bebê nascer. O Juliano vai argumentar que o Quirino e a Doralice deveriam fazer o mesmo, aproveitando o restante das férias, tratando de começar a chamar por ela em seguida. É aí que o Quirino vai revelar que a Doralice foi embora com a Beatriz para Catanduva, deixando o filho completamente chocado. O Quirino dirá que dessa vez foi diferente, porque o relacionamento havia mudado entre eles. O Quirino vai contar que quando a Doralice sumiu pela primeira vez, só pode ter sido porque ela já não sentia mais nada por ele. Assim, ambos conversaram e chegaram ao consenso de que eles deveriam seguir os próprios caminhos separadamente. O Juliano vai comentar que a atitude da Doralice pode ter a ver com a Nicole, mas o Quirino vai garantir que isso não tem nada a ver. A Thaís vai comentar com a família durante o café da manhã que depois que os panfletos sobre o passeio de avião foram distribuídos, têm aparecido diversas pessoas interessadas no voo panorâmico. E a Esther dirá que eles precisam começar a ver as rotas e preços para organizar os passeios. Assim, o Cassiano decidirá preparar o voo inaugural, perguntando quem lhe dará a honra de estrear esse passeio. A Olívia vai se dispor a ser a primeira, assim como todos os outros familiares. O Castro vai até a carceragem conversar com o Hélio, voltando a ouvir ameaças do Hélio caso Dionísio não deposite os 10 milhões, porque foi o idoso o mandante responsável pelos crimes cometidos contra o Samuel. É aí que o Castro dirá que o velho não vai adiantar a grana para o Hélio, afirmando que apesar de ter explicado tudo direitinho, o Dionísio não cedeu, pois alegou que esse não foi o combinado e que o Hélio já entregou o Dionísio uma vez. O Hélio vai prometer acabar com o Dionísio, momento em que o Castro dirá que o velho encerrou o assunto, afirmando que só vai dar o dinheiro quando o Hélio sair da prisão e que não quer mais saber de conversa. O Alberto vai exigir que o Castro chame o guarda imediatamente, para que eles possam conversar junto com o delegado. E o Castro dirá que se adiantou, já tendo feito o pedido da delação premiada pelo Hélio, sugerindo que ele tome um banho, coloque uma das roupas limpas que levou para ele e o acompanhe até os homens da lei para falar o que for preciso. A Mila vai pedir para Carol conversar com o Lino, pedindo para ele fazer um modelo exclusivo de renda para ela. A Natália dirá que todos os modelos do Lino são exclusivos, além de dizer que peças de renda confeccionadas à mão nunca saem iguais. O Juliano vai chegar na sala e a Mila vai perguntar como o rapaz pretende administrar todos esses empregos que possui. E a Mila aproveitará para comentar sobre o babado a respeito do Hélio, até que a Natália afirmará que nunca foi com a cara do Hélio, porque o santo dela nunca bateu com o do Mauricinho. Em seguida, a Natália dirá que gosta muito do Candinho e até mesmo da cabra Ariana.
O Juliano estará irritado por não conseguir falar, até que a Natália vai mandar o marido começar a se acostumar, porque casa de 3 mulheres juntas é assim o tempo todo. A Mila comentará que agora serão 4 e que a Janaína será tagarela que nem a Carol. A Carol vai comentar que não está se acostumando com esse nome. Já a Mila dirá que está se acostumando e que apenas não consegue imaginar um bebê chamando Janaína. Assim, a Natália concordará que certos nomes não combinam com criancinha, dando o exemplo de Ludmila, tanto que quando ela era pequena não conseguia se referir a ela desse modo, motivo pelo qual ela virou Mila. A Natália vai revelar que a Maria Carolina foi ela quem escolheu, mas que Ludmila foi o Reinaldo, quando as duas começarem a reclamar dos próprios nomes. A Natália vai perceber que o Juliano saiu de fininho e irá atrás dele do lado de fora para verificar. O Castro vai levar o Hélio até o delegado para prestar depoimento, momento em que o delegado vai perguntar se o Hélio da Silva tem a dizer é realmente o que ele está esperando ouvir. O Castro vai encarar o Hélio e fará um sinal com a cabeça, de maneira a estimular que o rapaz comece a falar. Assim, o Hélio dirá que o seu Dionísio Albuquerque é o mandante de todos os crimes cometidos contra o seu Samuel Schneider. A Natália vai encontrar o Juliano na praia, pensativo, e perguntará o que foi que aconteceu. O Juliano vai explicar que não quer chatear a Natália com essas coisas, apesar dela deixar claro que eles são um casal agora e um dá suporte para o outro. A Natália vai questionar se ela fez alguma coisa que o Juliano não gostou ou se foi algum problema com as meninas. Porém, o Juliano explicará que falou com o pai e descobriu que ele se separou da Doralice, que foi embora com a Beatriz. A Natália dirá que estava mais que na cara que isso acabaria acontecendo, porque a Doralice foi embora de casa e abandonou a família sem mais nem menos, motivo pelo qual o Quirino não poderia fingir que nada estivesse acontecendo. O Juliano vai revelar que sempre imaginou os pais juntos para sempre, apesar da Natália argumentar que nem sempre as coisas acontecem da forma que imaginamos. O Juliano vai perguntar se a Natália acredita que eles ficarão bem, obtendo a confirmação dela, que revelará sua torcida para que a Doralice consiga tudo o que deseja, ainda mais agora que conseguiu adotar a Beatriz. A Natália ainda dirá que tem absoluta certeza de que o Quirino vai ser muito feliz, porque ele é jovem, de bem com a vida e uma pessoa boa, motivo pelo qual em breve o Quirino encontrará o próprio caminho. O Juliano vai explicar que sua maior preocupação era com o Quirino, mas que agora está aliviado, depois de saber pelo pai que seu irmãozinho está bem. Assim, o Juliano explica que não imagina os dois longe de Vila dos Ventos. A Natália dirá que adora o jeito do Juliano se preocupando com as outras pessoas e principalmente com a família, revelando que foi justamente isso que a fez se apaixonar por ele. A Esther vai desabafar com a Guiomar a respeito do surto do Alberto ao ir na casa dela, tendo aparecido de surpresa com a desculpa de querer entregar um presente para Laurinha. A Esther vai explicar que até tentou impedir, mas ele entrou assim mesmo. A Guiomar vai perguntar se as visitas não têm que ser agendadas com 24 horas de antecedência, obtendo a concordância da Esther. A mocinha revelará que está profundamente arrependida de ter recebido o Alberto e que ele teve um surto psicótico enquanto Samuca teve a delicadeza de ir para o quarto para cuidar da irmã e alertar o Cassiano para que nada pior acontecesse. A Esther vai contar que depois que o Alberto saiu, a Laurinha entrou em pânico porque é uma menininha sensível e delicada, exposta a uma violência. A Guiomar dirá que não é de hoje que tenta puxar o Alberto para o lado da razão e da luz, fazendo de tudo para tentar que ele se trate com um psiquiatra, até que a Esther revelará que teme que o Alberto cometa alguma loucura, deixando a Guiomar assustada. A Esther ainda vai revelar que se não for com ele, será com os outros. A Esther ainda vai contar que se o Alberto estivesse armado, teria feito uma loucura. Assim, a Guiomar prometerá arrumar um jeito de salvar o próprio filho, porque deve isso a ele. O Castro vai ligar para o Alberto e revelará que o Hélio entregou o velho, deixando o vilão radiante com a notícia, gargalhando como nunca.
O Alberto abrirá o álbum de fotos do Dionísio e irá separar várias delas. Quando a Guiomar chegar em casa, indo direto para o quarto do filho, encontrará o espelho cheio de fotos de diversas pessoas, coladas apenas com a cabeça delas recortada, principalmente da Esther, deixando a Guiomar em pânico. O Alberto vai encontrar a mãe dele no quarto e agarrará o braço dela, questionando o que ela está fazendo. A Guiomar vai perguntar o que significam aquelas fotos no espelho, com o Alberto revelando se tratar de pedaços de pessoas. A Guiomar dirá que o filho não está bem e tentará convencê-lo a procurar uma ajuda especializada. Porém, o Alberto vai ter mais um surto, garantindo que não precisa da ajuda de ninguém, expulsando a Guiomar do quarto dele aos berros e arrastando a mãe para fora. Em seguida, o Alberto abrirá a própria pasta, pegando as fotografias do avô para colar junto com as outras. E aí, pessoal, será que o Alberto vai tentar acabar com a vida do próprio avô? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!